Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a química farmacêutica dos anti-inflamatórios. Nós vamos começar a trabalhar com os anti-inflamatórios não esteroidais, né, num primeiro momento, e sempre para que a gente possa se situar, né, ou para poder pegar o gancho para começar a aula, é importante que a gente recorde algumas coisas do processo inflamatório, nesse caso, para depois a gente poder entrar nas classes e a química farmacêutica que é envolvida nessas classes utilizadas. Bom, então, sobre o processo inflamatório, rapidamente, né, porque nós já vimos isso em outras disciplinas, é uma resposta de proteção, uma resposta natural que o organismo apresenta frente a uma lesão, sempre algum trauma que o organismo sofre. Então, não é possível que um tecido volte a assumir as funções que tinha antes de um trauma se ele não passar por esse processo. O processo inflamatório é um processo, é fisiopatológico? Sim, é fisiopatológico muitas vezes, mas é um processo natural de todo tecido lesionado. Então, um tecido lesionado só consegue se curar, ou cicatrizar, ou se regenerar se acontecer esse processo. Também há muitas moléculas que são produzidas durante o processo inflamatório que são importantes para montar a resposta inflamatória. Dentre elas, nós temos prostaglandinas, nós temos histaminas, nós temos bradicinina, e muitas delas, quando são produzidas no processo inflamatório, elas não têm, elas, embora sejam reguladas, não há um controle de quanto dessas moléculas, e muitas vezes essas moléculas podem levar a complicações maiores, como até mesmo uma inflamação crônica, um choque anafilático, por exemplo. Tá bem? E no caso de inflamações crônicas, a gente tem um agente lesivo, que é o que causa a lesão, constantemente no floco inflamatório. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue curar ou terminar o processo inflamatório da inflamação crônica por conta de sempre o que causa a lesão estar presente na lesão. Ou pode ser um anticorpo, ou pode ser uma molécula como o ácido úrico, por exemplo. Bom, os principais sintomas do processo inflamatório incluem basicamente quatro sintomas. Né? Uma inflamação ela inclui, pode ser explicada por 4 sintomas. Né? Então, primeiro, calor. Né? O floco inflamatório ele é um pouco mais quente do que os demais tecidos. Por que isso acontece? Porque toda vez que há a lesão no local, mais sangue tem que ser, o tecido que está lesionado tem que receber um fornecimento maior de sangue. Então as artérias, arteríolas, elas se dilatam para que mais sangue possa circular na região inflamatória. Né? Então, e claro, o sangue é onde nós temos o controle da temperatura. Nossa temperatura de 36,5 graus se refere à temperatura do nosso sangue. Portanto, onde tem mais sangue, onde o tecido que recebe mais sangue, que aumenta a perfusão, tende a ficar mais quente por conta disso. Então, imagine uma lesão na pele. Então, a pele costuma estar à temperatura ambiente, né? Ela está em temperatura da onde você está. E aí, quando mais sangue vem para o foco, para a pele, por exemplo, você fica mais quente naquela região por conta, então, da vasodilatação. O mesmo motivo pelo qual fica a rubor, né? Fica avermelhado. Por quê? Porque a vermelhidão se dá exatamente por aumento da perfusão sanguínea no local. Mas também aparece um inchaço. Né? Esse inchaço se deve pelo processo chamado de exudação. Muitas moléculas produzidas no processo inflamatório são responsáveis por fazer com que o plasma sanguíneo saia do vaso e inunde os tecidos que estão lesionados. Né? Esse processo é chamado de exudação e esse líquido é chamado de exudato. Também. Então, esse exudato, esse excesso de líquido no tecido lesionado, aumenta o tamanho, aumenta o volume desse tecido que aparece para nós como um inchaço. É um processo doloroso, porque as moléculas, muitas delas estimulam os nervos sensitivos, as terminações nervosas livres, o que desencadeia um processo doloroso, que é transmitido para o sistema nervoso como algo ruim, algo doloroso. E, claro, eu posso ter, dependendo do caso do processo inflamatório, aquele tecido ele perde a função, ele deixa de desempenhar as funções que são deles requisitadas. Né? Então, por exemplo, a pele de proteção, ela perde essa função porque ela está lesionada, ela está rompida, ela não consegue executar essa atribuição.
tá bem? Bom, então rapidamente foi sobre isso que a gente tinha para falar sobre a inflamação. Bom, por que a gente precisa ter drogas que controlam o processo inflamatório, sendo que ele é natural? É através desse processo inflamatório que eu consigo me curar ou me regenerar, por exemplo. Principalmente porque o processo inflamatório, primeiro que ele pode fugir, escapar, né? Ele estar desproporcional ao tamanho da lesão, esse é um ponto. Mas principalmente porque ele causa muita dor, né? E dor é algo que o ser humano não consegue conviver bem, né? Aliás, nenhum animal. Então, o principal motivo da gente buscar anti-inflamatórios é que drogas que possam controlar a dor do processo inflamatório. Ou seja, além de ser anti-inflamatório, essas moléculas têm que ser analgésicas, tá bem? Então é mais no sentido de controlar a dor do que propriamente o processo inflamatório que a gente vai buscar moléculas anti-inflamatórias. Bom, há relatos do uso de moléculas anti-inflamatórias desde a antiguidade, mas publicado, né, que a gente possa confirmar as informações, o primeiro relato aconteceu do uso, né, em 1763, na Inglaterra, do uso da casca do salgueiro. Né? O salgueiro é essa árvore que está aqui colocada para nós. Então, extratos da casca do salgueiro causava alívio das dores, era analgésico e também diminuía a febre, o estado febril, portanto também antipirético. Né? Então, veja que mais uma vez a gente vai buscar na natureza as fontes primárias de moléculas ativas. Né? Já em 1873, né, veja, 100 anos mais ou menos depois, a companhia química, né, a Bayer, ela consegue então sintetizar o princípio ativo extraído da casca dessa árvore e ela chega então no ácido salicílico, né? E depois, posteriormente, ela transforma em ácido acetil salicílico. Então, o ácido salicílico já é uma molécula com atividade analgésica e antipirética, porém ela já tem efeito desde a boca, né? Então, o ácido acetil salicílico ele vai passar a ter efeito mais pronunciadamente quando tiver já absorvido. Então, por isso que vale a pena a gente usa o ácido acetil salicílico ao invés do ácido salicílico. Mas o que é extraído da planta é o ácido salicílico, tá? Então, o ácido salicílico é um composto natural. Em 1949, nós sintetizamos a fenilbutazona, em 63 a indometacina e a partir daí todos os outros anti-inflamatórios que nós conhecemos hoje, né? Então veja que os anti-inflamatórios, eles basicamente começam a sua história na década de 50, né, os mais importantes deles, tirando, claro, o ácido acetil salicílico, e termina, né, nós temos, por exemplo, até hoje, novos anti-inflamatórios não esteroidais sendo lançados. Bom, então aqui está colocado para nós algumas moléculas, né, que representam principalmente o ácido salicílico, a salicina, que é extraído da planta, né, do salgueiro. Aqui a modificação química que foi produzido, né, então veja que ela foi esterificada, por isso que é um acetil, foi colocado um grupo acetil, por isso que virou ácido acetil salicílico. Aqui a indometacina, está colocado para nós, já vamos discutir sobre essas estruturas, e a fenilbutazona, né, também está aqui colocado para nós vamos discutir mais para frente sobre essas estruturas. Aqui é só para ilustração. Bom, então, continuando o histórico, né, sobre os anti-inflamatórios, então John Vane e Piper, principalmente, em 69, demonstraram então que as prostaglandinas, né, são moléculas fundamentais para o processo inflamatório e as prostaglandinas elas estavam envolvidas no processo de ação da aspirina ou do ácido acetil salicílico. Então, de certa forma, na década de 60, principalmente John Vane, né, ele publica na Nature um trabalho muito sério sobre o papel da produção das prostaglandinas no processo inflamatório. Né? Então, John Vane é essa foto desse inglês que está colocado aqui para nós, tá bem? E a partir dos estudos com a prostaglandina, então, a inibição da prostaglandina pelo ácido acetil salicílico, então faz com que o processo inflamatório seja controlado e os seus mecanismos de como isso se dá, a partir daí, então, nós tivemos uma explosão no número de anti-inflamatórios, porque a prostaglandina passou a ser o nosso alvo, né? Nossa molécula-alvo. Nós sabemos que o bloqueio da produção ou o bloqueio no próprio receptor de prostaglandina, da ação da prostaglandina nos receptores, pode levar ao controle do processo inflamatório. Então, a partir
de 1970, nós tivemos uma explosão no número de anti-inflamatórios, tá? Bom, vamos falar então, claro, o tema da aula, anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, eu não vou incluir agora os hormônios aqui, os hormônios esteroides. Nós vamos trabalhar só com os que não são hormônios, tá? Qual o efeito que essas moléculas produzem? Então, como foi colocado, não necessariamente só é um efeito anti-inflamatório, de controle da inflamação, mas essas drogas também apresentam atividade de controle da dor, portanto analgésicas, e antipiréticas. Lembrando que a prostaglandina é uma molécula-chave no processo de desencadeamento da febre pelo hipotálamo, né? Então, a produção de prostaglandina no hipotálamo tem a ver com o processo febril também. Então, de certa forma, a dor que é causada por causa da prostaglandina, quanto à inflamação propriamente dita, né? A prostaglandina promove vasodilatação, exudação, né? Então, os sintomas inflamatórios e a febre, né, todo esse componente que pode estar envolvido no processo inflamatório, todos eles passam necessariamente pela ação da prostaglandina. Portanto, a prostaglandina passa a ser o nosso protótipo, nosso alvo. É ali que a gente tem que olhar, é ali que a gente vai trabalhar com os fármacos anti-inflamatórios, tá bem? Então, rapidamente, aqui está colocado para nós o ácido acetil salicílico. Vai ser um bom ponto de partida para a gente também, então ele vai ser considerado um protótipo, assim como as prostaglandinas, o ácido acetilsalicílico, que foi inclusive descoberto antes das prostaglandinas, é um protótipo importante para nós no desenvolvimento de novos fármacos, tá bem? Então aqui eu coloquei para vocês as principais moléculas ou altacoides que estão envolvidas no processo de inflamação, que é a histamina, a serotonina, a prostaglandina, principalmente, e as três, mas mais a prostaglandina, ela promove vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, o que explica a exudação, a migração de leucócito para o processo inflamatório e a proliferação de tecido conectivo na regeneração. Bom, então como eu disse, a prostaglandina ela é um alvo, ela é um protótipo. Vamos entender um pouquinho como é que acontece, o que é essa prostaglandina. Então a prostaglandina é uma molécula derivada de um ácido graxo, tá? Esse ácido graxo é um dos componentes do fosfolipídio das membranas. E ele é poliinsaturado, ele tem 3 insaturações, tá bem? Então é daí que a gente parte, ó, as prostaglandinas, e são várias, elas têm como ponto de partida ácidos graxos poliinsaturados que estão nas membranas das células, tá bem? Esses ácidos graxos, eles não são lineares, eles são retos, né? Eles são lineares, desculpa, eles não são cíclicos, tá bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque a prostaglandina, que é o que está mostrado aqui embaixo para nós, é uma molécula cíclica. Então, veja lá, você consegue reconhecer isso aqui como sendo um ácido graxo? Tirando o fato dela estar cíclica nessa ponta, todo o resto remete a um ácido graxo. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a porção ácida, eu tenho 20 carbonos, eu tenho uma insaturação aqui, que é no carbono 13, eu tenho outras... O ácido que dá origem à prostaglandina, ele tem outras insaturações também, tá? Eu tenho aqui, no caso, a presença de uma hidroxila, tá bem? Agora, o que é diferente dessa estrutura, que é da prostaglandina, para o ácido graxo, é exatamente isto aqui, que é o anel, que é o ciclo. Este anel ele vai acontecer porque uma enzima em particular é capaz de ciclizar o ácido graxo, tá bem? O nome dessa enzima é ciclooxigenase, né? Nós vamos trabalhar bastante com ela hoje. Então, a transformação desse ácido graxo em prostaglandina se dá por conta desse processo de ciclização desta porção do ácido graxo. Então, aqui, sintetizadamente, como é que acontece isso, né? Essa produção dos ácidos graxos. Então, lembrando, nós vamos partir dos fosfolipídios da membrana. Fosfolipídio, ele tem na sua composição glicerol, 2 ácidos graxos e um fosfato, e ligado a esse fosfato eu posso ter outras moléculas, tá bem? O que me interessa aqui são os ácidos graxos que estão ligados formando esse fosfolipídio. Podem ser vários tipos diferentes, eu quero um em especial, tá bem? Que é o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele faz parte, então, de alguns fosfolipídios. E quando eu tenho lesão tecidual, a própria célula vai produzir uma fosfolipase
no caso a fosfolipase A2. Essa fosfolipase, então, ela vai quebrar esse fosfolipídio e vai liberar um dos ácidos graxos, que é o ácido araquidônico. Repare, o ácido araquidônico ele é poliinsaturado, tá vendo? Ele tem 4 insaturações ao longo de sua cadeia e ele tem aqui a porção ácido carboxílico. Esse ácido graxo, então, ele vai sofrer ação de uma enzima também que aparece durante o processo inflamatório, ciclooxigenase, e ela vai fazer o que? Ela vai ciclizar uma das regiões, né, que tem dois ácidos, tem duas insaturações. Então, ela vai fazer ciclização do ácido graxo. Vai acabar gerando, usando, claro, oxigênio, por isso que é ciclooxigenase. Ela vai acabar gerando, num primeiro momento, uma prostaglandina muito instável, que rapidamente ela vai sofrer outra modificação para dar mais estabilidade e, ainda assim, continuando sendo instável, essa prostaglandina, então, ela sofre outras reações e dá origem, por exemplo, à prostaglandina E2, que é a mais importante do processo inflamatório, ou prostaglandina F, ou ainda prostaglandina D2, tá bem? Essas são estáveis, tá? Então, veja, do ácido araquidônico, tirando as duas moléculas de prostaglandina instáveis, é do ácido araquidônico que eu produzo uma série de prostaglandinas que são importantes para o processo inflamatório. Mas a mais importante de todas é a prostaglandina E2, ou E, se você preferir. E veja, então, que aqui o que faz ela ser diferente é o fato dela ter ciclizado o ácido graxo, né? Então, essa é a principal característica, inclusive, das prostaglandinas, elas terem esse anel de 5 átomos aí, tá bem? Bom, o que a gente pode concluir ou sintetizar disso, né? Eu tenho, então, uma injúria primária, né? Essa injúria primária, o que eu estou chamando de injúria primária? É a produção de ácido no local. Então, imagine que você lesionou um tecido, qualquer tecido, pode ser o dedo do seu pé, e o fato só de você lesionar isso já faz com que o local lesionado gere ácidos, libere ácidos. Isso eu vou chamar de injúria primária, tá bem? Posteriormente, já comecei o processo inflamatório por causa do caráter ácido, tá? Continua a lesão lá por causa do ácido. Posteriormente vai então aparecer a prostaglandina. Então a prostaglandina, ela aparece num segundo momento. No momento da lesão eu não tenho prostaglandina ainda. O que eu tenho? Eu tenho ácidos que vão fazer ou começar o processo inflamatório. A posterior começa então a aparecer as prostaglandinas, tá bem? Então aí eu tenho o ácido causando uma injúria primária e a prostaglandina uma injúria secundária e eu levo então uma dupla injúria causada pela lesão propriamente dita e pela prostaglandina. Só um detalhe gostaria de comentar, as prostaglandinas elas não estão só envolvidas no processo inflamatório. As prostaglandinas elas também estão envolvidas na produção de muco para o estômago, né? Então, para que você tenha estímulo da mucosa gástrica, é necessário que as mucosas gástricas, né, a parede do estômago, seja estimulada por prostaglandina. Então, a prostaglandina não está só envolvida em processo inflamatório ou febril, ela está envolvida em processos naturais fora da inflamação, como no caso, estimulador da proteção gástrica, né? Bom, continuando aqui, vamos agora avaliar o papel que cada prostaglandina ou cada derivado de prostaglandina tem a ver com o processo inflamatório. Como já foi colocado, o processo inflamatório, o surgimento da prostaglandina começa com a lesão ou a quebra do fosfolipídio de membrana pela fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2, então, libera o ácido araquidônico, que sofre o efeito da ciclooxigenase e dá origem, por exemplo, a uma prostaglandina, tá? Essa prostaglandina, como nós vimos, ela é instável. O que pode acontecer com ela, então? Ela continua sendo transformada em outras moléculas mais estáveis. Por exemplo, a prostaglandina H, ela pode ser transformada, por exemplo, em tromboxana A2. Veja que é muito parecido, né? Essa tromboxana A2, ela é produzida a partir da enzima tromboxano sintase. E por quê? E por que eu estou chamando atenção para isso?
A tromboxana é um forte agregador plaquetário. Então veja que a prostaglandina ela não está só envolvida em processo inflamatório. É dela que se produz, por exemplo, os tromboxanos que fazem agregação plaquetária. Tá? Então, a prostaglandina também está envolvida com agregação plaquetária. Tá? Outra coisa, as prostaglandinas podem dar origem, como elas são instáveis, no caso da prostaglandina H2, ela pode sofrer ação da prostaciclina e dá origem à prostaciclina sintase, desculpa, e dá origem a uma outra molécula chamada de prostaciclina. A prostaciclina ela está envolvida com o processo inflamatório. Então, ela é uma das prostaglandinas que facilitam a vasodilatação, a exudação, o aparecimento de dor. Tá bem? Então, eu posso continuar da prostaglandina produzida, produzir outros tipos de moléculas, algumas ligadas ao processo inflamatório, outras a processos como, por exemplo, a agregação plaquetária. Ainda, veja lá, o ácido araquidônico, né, que foi produzido no processo inflamatório, ele pode ser transformado em outros tipos de moléculas também, dependendo da enzima que você tem no local. Por exemplo, se você tiver uma inflamação pulmonar, por exemplo, não será a prostaglandina propriamente dita que é produzida, tá? Por quê? Porque há outras enzimas envolvidas no processo, tá? Então, por exemplo, no caso do pulmão em especial, o ácido araquidônico ele é transformado em última análise em leucotrienos, tá? Tá aqui colocado para você 4 tipos de leucotrienos. Então veja que aqui eu não tenho mediação de prostaglandina, eu não passo por elas, tá? Eu gero diretamente os leucotrienos e os leucotrienos eles têm o papel que as prostaglandinas têm numa inflamação aguda comum. Então é mais ou menos que um substituto, tá? Então muitas vezes em alguns processos inflamatórios, ao invés de eu produzir prostaglandinas, eu vou produzir leucotrienos, principalmente no pulmão. E o que o leucotrieno faz além de produzir efeitos muito semelhantes na questão inflamatória das prostaglandinas? Eles são hipotensivos e broncoconstritores, tá? Então, numa asma, por exemplo, né, num processo pulmonar crônico de inflamação, eu vou ter não a presença das prostaglandinas, mas sim a presença dos leucotrienos, tá bem? Vamos entender um pouquinho do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios. A grosso modo, todos os anti-inflamatórios têm o mesmo ponto de ação, o mesmo sítio de ação. Todos os anti-inflamatórios não esteroidais são inibidores da ciclooxigenase. Ponto. Tá? Da enzima que vai transformar ácido araquidônico em prostaglandina. Então, esse é o principal mecanismo, né? Então, foi proposto muito já, isso tem mais de 50 anos que já foi proposto, que o mecanismo por exemplo, do ácido acetilsalicílico, que é um anti-inflamatório, analgésico, ele é inibindo a COX, tá? Então, o ácido araquidônico proveniente do retículo endoplasmático entra através de um canal hidrofóbico no interior da COX. Então, aí já começa a descrição de como isso ocorre. Então, vamos assumir que a COX seja essa estrutura em azul, tá vendo? E o ácido araquidônico é essa estrutura que está em vermelhinho, rosinha aqui, tá vendo? Então, esse ácido araquidônico ele permeia a membrana, uma vez que ele é gordura, ele chega à COX, então a COX está colocada aqui para nós, então ele vai se ligar à COX em vários locais de ligação da COX, e a COX então vai transformar isso aqui em prostaglandina. E essa prostaglandina, então, sai do sítio ativo da COX. Então, basicamente, esse é o mecanismo de produção da prostaglandina pela COX, pela ciclooxigenase. Também. O que faria, então, o ácido acetilsalicílico? Ele, então, é capaz de se ligar nesse canal hidrofóbico da COX, tá vendo? Impedindo com que a prostaglandina possa ser produzida, ou melhor, o ácido araquidônico possa entrar e sofrer a metabolização. Portanto, a COX fica inibida. E no caso aqui em particular do ácido acetilsalicílico, por ele ter o grupo acetil, tá vendo? O grupo acetil, ao se ligar na COX, a COX vai quebrar esse grupo, ela vai separar o acetil do ácido salicílico e o acetil vai ficar permanentemente ligado à COX. Então, eu vou promover uma inibição
irreversível. É diferente de outros tipos de anti-inflamatórios, tá? Que acontece uma inibição reversível, mas no caso específico do ácido acetil salicílico acontece a inibição irreversível da COX. Então esse é o mecanismo de ação básico, né, principal para explicar os anti-inflamatórios. Bom, aqui vale comentar que a COX, que é a enzima que passa a ter para nós a principal foco de ação, né, o local de ação, tem vários tipos de COX, várias isoformas da COX. Eu tenho a COX-1 e a COX-2, tá? Elas se parecem muito, mas elas são produzidas e tem umas sutis diferenças entre elas. Bom, primeiro que a COX-1 é uma COX que tem basicamente em todos os tecidos, ela já está pronta, ela já está lá. Então, por exemplo, no estômago, eu tenho COX-1. Por quê? Porque quando eu gero ácido araquidônico no estômago e ele é transformado em prostaglandina, essa prostaglandina tem um papel importante constitutivo para as células do estômago, que é a produção de muco. Por outro lado, quando eu tenho inflamação, a COX ela é induzida pelo processo inflamatório, ou seja, ela é produzida só se tiver inflamação. E essa COX ela é diferente da primeira, ela é chamada de COX-2, tá bem? Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho um anti-inflamatório, eu vou gerar os anti-inflamatórios clássicos, né, os principais, e eles não vão conseguir fazer ou saber a diferença entre as duas COX, e vai acabar inibindo as duas. Então, veja que os anti-inflamatórios, de forma geral, ao inibir a COX constitutiva, vai trazer para nós uma série de efeitos adversos, de reações adversas. Tá? Então, nós vamos ver que durante a evolução do desenvolvimento dos anti-inflamatórios, a questão da seletividade para COX-2 passa a ser fundamental. A gente sempre buscou anti-inflamatórios que inibissem apenas a COX-2 e não a COX-1, tá? Mas os primeiros, os clássicos, todos os anti-inflamatórios antigos, não esteroidais, diga-se de passagem, eles vão inibir ambas as COX. Bom, então vamos começar a apresentar os anti-inflamatórios classe a classe. Vamos começar, claro, pelos salicilatos. Os salicilatos são os derivados do ácido salicílico, tá bem? Então, aqui está o ácido salicílico, ele é extraído da planta da casca do salgueiro, né? Nós vimos que foi possível, então, utilizando essa hidroxila aqui nessa posição, esterificar essa hidroxila, então transformar isso em ácido acetil salicílico. Tá bem? Esse acetil é importante para a gente fazer a acetilação da COX-1 e, claro, ele não é seletivo, então COX-2 também. Tá? Então, aumentamos, né? O ácido salicílico ele já tem efeito anti-inflamatório e analgésico, mas com a inibição irreversível da COX agora pelo grupo acetil, ele fica mais potente. Tá bem? O que a gente pode assumir, como a gente vai fazer estudo de relação estrutura-atividade agora. Então, por exemplo, ó, será que esse grupo ácido que é colocado aqui, ele tem importância para a atividade? Será que eu poderia substituir por outra? Então vamos trocar, ao invés de eu trabalhar com ácido carboxílico, eu vou trabalhar com uma amida. O que vai acontecer? Eu diminuo a acidez, né? Ele era ácido, agora ele é uma amida. Então a ação anti-inflamatória deixa de existir. Então esse grupo é importante. Se eu fizesse, ao invés disso, uma esterificação, né? Ou não precisa nem ser com outra molécula. Pega dois ácidos salicílicos e vamos esterificar um no outro, né? Já que ele tem um grupo hidroxila, ele tem um grupo ácido, eu poderia fazer. O salsalato, olha que bonito, ó, também não tem atividade. Então, portanto, a presença desse grupo ácido ele é fundamental para a atividade biológica. Veja, o grupo ácido ele tem que estar na posição orto com relação à hidroxila, tá? Então ele tem que estar vizinho. Então esse grupo tem que estar aqui e a hidroxila tem que estar aqui, em orto, tá bem? Bom, então o que a gente pode assumir a partir daí? Podemos transformar esse ácido num sal? Né? Posso, isso não muda a atividade dele. Então o ácido salicílico na forma de sal ou na forma de ácido não importa, não interfere na atividade anti-inflamatória, tá? Então, tanto faz você usar sódio, potássio, qualquer íon, ou não iônico, também não tem problema nenhum, que não, então interfere na atividade biológica. O que interfere na atividade biológica é se eu tirar o grupo ácido,
né, substituir por outra coisa, tá bom? Será que eu posso colocar substituintes no anel aqui? Será que eu poderia pendurar mais alguma coisa aqui? Será que isso aumenta, diminui a ação anti-inflamatória? Então, é possível sim eu colocar um outro substituinte, no caso aqui foi colocado um difluni, né, difluor, um anel com 2 flúors, e aí o que acontece? Aumenta a ação anti-inflamatória. Então, eu gero aqui o diflunisal, tá vendo? Então, aumenta a atividade anti-inflamatória. Então, mexer no anel eu posso, substituir coisas no anel, tudo bem. Será que eu posso colocar, por exemplo, magnésio, em vez de colocar sódio, colocar magnésio? Será que isso permite, por exemplo, que eu mude a preparação, que eu use, por exemplo, na forma de gel, né, uso tópico, né, ou proteja de alguma forma o estômago na absorção desses ácidos, né, dessa aspirina, por exemplo? Então, sim. Se você colocar o magnésio ele tem um caráter protetor gástrico, né? Então, nós temos várias preparações de magnésio que ajudam, criam um gel de proteção no estômago. Então, se você usar o magnésio ao invés de usar sódio, por exemplo, você fica mais protetor do estômago ou gastroprotetor. Então, é possível sim. Então, algumas substituições eu posso fazer, outras não. Alguns grupos são importantes. Vamos trabalhar agora com uma outra classe de anti-inflamatórios chamadas de arioácidos, tá? Ou ario ou heteroarioácidos, tá bem? De forma geral, a gente vai chamar de arioalcanoicos, tá? E vamos dividir esse grupo em dois: ácidos ario e heteroarioácidos e ácidos ario e heteroariopropiônicos, tá? A diferença aqui está no fato de que ambos são heterocíclicos, né? Mas tendo o grupo ario é um grupo ácido, só que aqui eu tenho um ario de 2 carbonos, aqui eu tenho um ario de 3 carbonos. Vamos entender melhor agora olhando as estruturas. Então, vamos começar pela indometacina, tá? Bom, olha para a estrutura da indometacina. Primeira coisa importante, o grupo ácido é um grupo que tem que ter. Nós vimos isso quando nós fizemos a réia dos anti-inflamatórios derivados do ácido salicílico. Só que olha que curioso agora, ó, olha para cá. O ácido está ligado no anel, mas tem um carbono no meio. E isso eu dou o nome de aril. Tá bem? Isso é o ácido aril. Então, qual a diferença de um ácido aril para um ácido, por exemplo, do ácido acetilsalicílico? No caso do ácido acetilsalicílico, o ácido está ligado direto no anel. A carboxila está no anel. Aqui não, a carboxila está ligada a um carbono que está ligado no anel. E mais, repara, a indometacina ela tem um anel diferente nesse caso, tá vendo? Ó? Que anel é esse aqui? Esse é o anel indol, chamado de anel indol. É o mesmo anel que a gente tem na serotonina, por exemplo. Tá? Então, por isso que tem no nome dela indo, que vem do anel indol. Tá? É um aril ácido ligado a... É um indol-aril, né? Um ácido indol-aril. Outro detalhe importante, a indometacina, ela tem essa outra parte aqui, ó, que pode ser modificada. Você vai ver que a diferença dela para os demais que aparecem depois é exatamente esta região que pode ser modificada. Então, este anel aqui ele não é tão importante para a atividade biológica. Tá? No caso da indometacina, eu tenho aqui um anel com cloro. No caso do 5-sulindaco, eu tenho um anel que tem enxofre na composição, né? Um tiol. Né? Já no caso do diclofenaco, todos eles são mais ou menos da mesma família. Né? São todos do arioácidos. Tá? Eu tenho aqui um anel com dicloro. Tá vendo? Por isso que é diclofe, né? Dicloro. Tá? Então, veja a diferença. Veja que todos eles são ario. Tá? No caso aqui, ó, o grupo ácido com um carbono, um grupo ácido com um carbono, um grupo ácido com um carbono. A diferença é que, onde eu estou grudando esse grupo ácido, esse grupo aril, ou é num anel que é o indol, no caso dos dois aqui, né? Aqui é um indol um pouquinho diferente. Ou eu ligo direto num anel aromático, num anel benzeno, né? Tá vendo aqui diretamente, aqui fica o diclofenaco, tá bem? Então, como eu disse, é importante que a gente tenha... Um anel aqui tem que existir, tá bem? Então, embora esses anéis possam variar entre eles, eu tenho que manter a presença desses anéis. Por quê?
Porque esse anel ele tem que estar coplanar com o anel de cima. Tá? O que quer dizer coplanar? Tem que estar no mesmo plano. Para poder encaixar isso daí dentro da COX, é necessário que esses anéis que estão ligados ao aril ácido esteja coplanar com este outro anel. Então, como eu disse, não importa muito o que você vai pendurar nesse segundo anel, desde que exista um anel e esse anel fique coplanar no mesmo plano que os anéis que estão em cima, tá bem? Bom, vamos voltar a falar um pouquinho agora sobre a réia da indometacina. Né? Então, vamos olhar um pouquinho para ela. De novo, aqui está a indometacina e a gente vai tentar, a partir dela, mexer e ver que grupos são importantes ou não. Né? Então, como nós já vimos, o grupo ácido ele é fundamental para a atividade anti-inflamatória. Então, nós vamos manter aí. A indometacina, só um detalhezinho, é um dos mais potentes anti-inflamatórios que nós temos, não esteroidais, que fique claro, tá? Ela é um potente antipirético, né? Um potente antifebril, mais inclusive do que o ácido acetilsalicílico, 10 vezes mais analgésico do que o ácido acetilsalicílico. Então, agora a gente deixa o ácido acetilsalicílico para lá, porque nós temos o indometacina, que é muito mais eficaz como anti-inflamatório. Então, vamos olhar para ela e ver que grupos passam a ser interessantes aqui e que grupos que a gente pode mexer ou não. Né? É importante que tenha um anel indol, o anel indol está colocado aqui para nós. Esse anel indol tem que estar coplanar com o anel de baixo, isso aqui nós já tínhamos falado. Agora, vamos olhar os substituintes desses anéis. Então, como eu disse, o grupo ácido ele é fundamental, não posso mexer com ele. Mas esse grupo aqui, esse éter aqui, será que eu poderia trocar ele de posição? Poderia substituir por outra coisa? Então, olha o que foi obtido quando a gente mexeu nele. Então, a posição 5, que é aqui do anel, ela é mais importante para a atividade. Então, se você colocar qualquer substituinte para cá ou para cá, a atividade anti-inflamatória cai. Então, vamos pendurar alguma coisa aqui. Mas precisa ser um éter? Não. Você pode colocar qualquer uma dessas moléculas aqui. Ó. Pode ser um flúor, pode ser metila, 2 metilas, se quiser, que a atividade não vai se perder, tá? O importante é a posição no anel e não muito o que você vai pendurar nele, tá bem? Já o anel aqui de baixo, o anel que é coplanar ao de cima, eu posso colocar, tirar, mudar, o que eu poderia fazer aqui que aumenta ou diminui a atividade? Então, o que eu poderia fazer? A substituição sempre em para. Tá? Então, impara, se eu colocar em meta, em orto, a atividade vai diminuir muito, ela vai mudar a coplanaridade do anel e aí a atividade cai demais. Então, eu vou ter que pôr em para. O que eu posso pôr? Posso pôr cloro, flúor, posso pôr CF3, né? Todos eles aumentam a atividade anti-inflamatória da indometacina. Então, esses são os grupos importantes. Tá? Então, quando a gente for pensar em mudar, produzir novos, é sempre levando essas características em compensação ou em consideração. Bom, seguindo aqui, vamos olhar agora para aquele núcleo eletrônico ali, tá vendo que está em amarelinho. Então aqui está de novo a indometacina. Vamos olhar a importância que tem esse nitrogênio aqui no anel indol, né? Será que esse nitrogênio é importante? Será que eu posso substituí-lo? Então, qual que é a substituição mais comum que nós já vimos, que eu posso, toda vez que eu tenho um centro eletrônico, eu posso substituir pelo quê? Eu posso substituir por uma C dupla C. É o que é feito aqui, ó, por exemplo, no que está ao lado, tá vendo? Só que quando eu coloco uma dupla ligação, eu crio uma isomeria, que é a isomeria geométrica. Então, na verdade, eu tenho uma isomeria aí, eu tenho o cis, eu tenho o trans, tá? Além do que, eu posso gerar, no caso, outros tipos de isomeria, mas vamos considerar essa aí. Outro detalhe importante, tá? Se você fizer essa substituição, você vai melhorar diminui, né, desculpa, a hidrossolubilidade. Por quê? Porque o nitrogênio é mais solúvel do que carbono. Então, de certa forma, você interfere na farmacocinética da droga. Ela fica mais insolúvel em água. Tá bem? Então, quando a gente administra a indometacina ou derivados de indometacina, no caso aqui é um derivado, tá vendo que houve uma substituição, esse é o sulindaco, né? É um parecido com a indometacina. Toda vez que a gente
administra uma droga, ela pode ser metabolizada e é metabolizada no corpo, né? Muitas vezes o metabólito que é produzido é o metabólito mais ativo ou tem atividade igual ou parecida a ela. É o que acontece nesse caso aqui, ó. Quando essa droga ela passa pelo fígado, o fígado vai fazer essa metabolização nesta porção aqui, ó, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai transformar, ele vai tirar essa dupla O do til, né, do enxofre, o que faz com que esta droga fique ainda mais forte ou tenha uma potência maior do que a anterior, né? E a anterior já tinha atividade, agora ela fica com uma atividade mais pronunciada ainda. Bom, falar um pouquinho agora do diclofenaco, né? Diclofenaco foi um dos anti-inflamatórios mais usados nos 10 anos para trás, né, da década de 70, 80 mais ou menos, até o começo dos anos 2000, era o anti-inflamatório mais utilizado no mundo. Tá? Depois ela foi sendo substituída aos poucos. Então vale a pena a gente olhar um pouquinho para o diclofenaco. O diclofenaco ele é um aril ácido, né? Como foi colocado, ele tem aqui o grupo ácido, só que esse grupo ácido não está ligado diretamente no anel, ele tem um carbono de distância, portanto ele é um aril ácido. Também. Um aril ácido que é ligado num anel aromático, ele não é num anel indol. Então veja que o anel indol não é tão importante assim para a atividade. Embora, comparativamente, diclofenaco com indometacina, o diclofenaco tem uma atividade um pouco menor. Tá? E olha aqui que eu coloco de anel coplanar aqui, ó. Coloco um anel diclorado. Esse anel diclorado ele fica no mesmo plano que o anel que tem o aril ácido, tá? Que é importante que eles fiquem no mesmo plano. E esses cloros são importantes? Então, os átomos de cloros forçam o anel da anilina, que é isso aqui, né? Anilina é isso aqui, forçam o anel anilina para fora do plano do aril ácido. Efeito chamado de duplo efeito orto, né? Porque você tem orto-orto, né? Então, ele vai fazer essa torção que é importante para quê? Para melhorar a interação com a COX. Então, esse dicloro aí é muito importante para a atividade. Se você for olhar aqui para a estrutura, ó, veja que aqui está o anel, né? Aqui está o aril ácido e aqui está o anel diclorado, tá vendo? Então tem aqui o diclorado, o aril ácido e o anel benzeno, né? Então, o que acontece quando eu coloco o diclorado aqui? Ele vai fazer essa torção, tá vendo? Ele vai alterar a conformação, ele vai jogar o aril ácido que estava desse lado para o lado de lá. E ao fazer isso, você aumenta a interação com a COX. Tá bem? Então, isso é importante, esses dois cloros são fundamentais para a atividade, ou para uma alta atividade. Bom, acontece que os diclofenacos eles têm um efeito muito forte sobre as duas COX, o que leva muitas vezes a muitas reações adversas, principalmente predispõe a gastrite, úlceras, entre outras reações adversas. Por isso, foi iniciado a partir daí um estudo para ver se a gente consegue diminuir um pouco esses efeitos adversos do diclofenaco. E surgiu uma classe de anti-inflamatórios muito parecidas com o diclofenaco, chamados de heteroarilpropiônicos. O que quer dizer isso? Ó, repara aqui onde está a estrelinha. Vamos pegar o ibuprofeno, que foi o primeiro que saiu dessa classe. Ó. Ele é um aril ácido? Ele é um aril ácido, tá vendo? Ele tem o grupo aril, ele tem, quer dizer, o grupo ácido, um carbono de distância para o anel. Mas olha o que eu coloco aqui, ó. Eu coloco uma metila nesse carbono aqui. Por isso que eu chamo de propil, aril propil, tá bem? E isso é importante para fazer o quê? Para você aumentar a atividade anti-inflamatória e reduzir as reações adversas. Veja o que uma metila foi capaz de fazer. Tá? Por que melhora um pouco as reações adversas? Porque ela passa agora a agir mais preferencialmente, né, sobre a COX-2 do que sobre a COX-1, só por conta disso, mas ainda é inibidor da COX-1, tá? Inibe as duas, inclusive. Então, aqui as diferenças do que vieram depois. Por que chama feno? Né? Feno porque eu vou manter o anel fenil, o anel benzeno aqui, ligado então ao heteroaril propiônico. Né? O aril propiônico é isso aqui. Tá bem? Então, a partir daqui, nós podemos fazer estudos para avaliar o que eu poderia pendurar nesse anel aqui. Nesse caso, eu coloquei aqui ó, um anel, uma radical hidrocarboneto. Mas eu poderia, como foi feito aqui no fenoxiprofeno, eu coloco outro anel aromático.
Ou eu posso colocar outro anel aromático, mas com uma carbonila separando os dois anéis, que é o cetoprofeno. Então veja que esta porção, né, final do heteroaril propiônico não é tão importante assim, tá? Claro que acaba, de certa forma, mexendo um pouco com a seletividade, se ele vai ligar mais numa enzima ou mais em outra enzima. Por exemplo, o cetoprofeno, pelo fato dele ter esse duplo anel aqui e essa carbonila nessa posição, ele também vai diminuir um pouco a produção de leucotrienos. Então, em inflamações pulmonares, por exemplo, ela passa a ser interessante também. Tá? O naproxeno, por exemplo, eu vou utilizar aqui um naftaleno. Eu vou grudar dois anéis aromáticos. Tá bem? O fluorbiprofeno, eu vou fazer o quê? Eu vou manter um anel aromático a mais e vou colocar o flúor, por isso que tem esse nome. Tá? Então veja que a partir daí eu gero uma família, todas elas mais potentes do que o diclofenaco e com menor reações adversas do que eles. Vamos agora olhar um outro tipo de anti-inflamatório, antigo também, né? Ele é da época até mais antigo do que o diclofenaco, então, que é os ácidos derivados, ou melhor, os anti-inflamatórios derivados do ácido N-aril antralínico. Então, de novo, gente, o grupo ácido é fundamental. Então, todo anti-inflamatório desses clássicos, eles vão ter o grupo ácido. Nesse caso, não é um ácido aril clássico, né? Eu tenho aqui o ácido diretamente ligado no anel aromático, tá vendo? E ligado a esse anel aromático, eu tenho então uma amina e a essa amina um outro anel. Esse é o ácido mefenâmico, chamado assim, né? Então, de novo, você vai trabalhar com aquela ideia do ácido diretamente no anel. Vou trazer tudo que foi falado do ácido acetil salicílico, a gente aplica a esse tipo de ácido, a esse tipo de anti-inflamatório. Ele é antigo, tá vendo? Ele é de 67. Eles não têm vantagens significativas como anti-inflamatórios e analgésicos comparados aos salicilatos. E o que acaba levando muitas vezes a não usá-lo, ou usar ele muito raramente. Ainda mais porque é uma droga muito antiga e causa muitas reações adversas. Então, os ácidos mefenâmicos, eles podem ser classicamente substituídos pelos ácidos acetilsalicílicos, ou os derivados do ácido salicílico. Tá? Uma outra classe de anti-inflamatórios não esteroidais são os oxicants. Esses ácidos são chamados assim porque eles apresentam ácidos enólicos. De novo, eles são ácidos. Mas cadê a acidez? Vamos olhar aqui, por exemplo, o piroxicam, Feldene, né? Ele é de 82. Onde está o ácido? Por que ele é um ácido enólico, né? Ele é um ácido enólico porque ele tem isto aqui, ó. Isto aqui, para nós, né, você ter uma C-O ligada numa hidroxila, você torna isso de caráter ácido. Portanto, é uma molécula que tem caráter ácido, é um enol. Né? O enol é quando você tem C ligado a uma hidroxila. Então, essa posição aqui, é por isso que eu chamo de anel ácido enólico, por causa disso aqui. Então, de certa forma, ele é ácido. Ele não é ácido como é, por exemplo, o diclofenaco, a indometacina ou mesmo o ibuprofeno. Mas ele é ácido porque ele tem caráter ácido, ele tem um anel ácido, tá bem? Veja que da família deles eu tenho um meloxicam, né? Tem outros oxicans apareceram a partir daí. Todos eles tendo o enol ácido como grupo principal, o grupo que inibe a COX, tá? É um potente inibidor da COX, é muito parecido com a indometacina em potência, e tem potência maior que ibuprofeno, naproxeno, com ácido acetilsalicílico e tudo mais. Por outro lado, eles são melhores quando eu tenho inflamações musculares, por exemplo, inflamação no útero, né? Então ele pode ser usado muitas vezes para tratamento de disminorreia ou de osteoartrite, né, no caso. Bom, vamos falar um pouquinho do que é importante para os oxicans, né? Então, como eu disse, o oxicam se caracteriza por ter a presença do anel enólico, quer dizer, o ácido enólico, que está aqui colocado para nós. E vamos ver um pouquinho se eu posso mexer com os grupos que estão substituindo, né, o que fazem parte, de certa forma, não estão ligados diretamente ao grupo enólico, ou ácido enólico, mas que faz parte que a gente pode avaliar. Então, por exemplo, vamos assumir se eu posso substituir alguma coisa na posição da amida, né, dessa amida aqui que está ligada ao ácido enólico, né? Então, eu posso pendurar alguma coisa aqui, eu posso colocar, por exemplo,
um aril, né, um aril aqui nessa posição, um aril ácido que seja, um heteroaril, então eles ficam mais ativos porque diminui o pK, né, lá fica mais ácido, então o pK cai. Tem uma meia-vida maior e ação mais prolongada. Então tem sim alguns oxicans que tem ali um grupo aril, aril ácido, claro. E eu poderia pensar também em substituir algo nesse anel aqui, diretamente no nitrogênio, né, que forma o tioazo aqui, né? Tá vendo? Então, posso colocar uma metila. A metila é a melhor opção, aumenta muito a atividade. Poderia colocar outros grupos, mas a atividade anti-inflamatória ela não é tão evidente quando se eu colocasse uma metila. Bom, vamos agora trabalhar com o nosso calcanhar de Aquiles. Todas essas drogas que foram faladas até então, todas elas vão agir na COX-1 e COX-2, eles inibem. E algumas até inibem a tromboxano sintase, tá bem? Com grau de seletividades diferentes, umas mais na COX-1, outra mais na COX-2, outras igualmente nas duas, mas o fato é que a gente continua inibindo ambas as COX. Isso é ruim. Por quê? Porque a longo prazo você vai aumentar em muito o risco de úlcera e gastrite, além de você também atingir fortemente os rins. Então, todo anti-inflamatório ele vai causar lesão gástrica e lesão renal. Isso é sempre, não há um que não faça isso. Além do que, se for o caso do ácido acetil salicílico, ele vai também promover diminuição da agregação plaquetária e aumento de hemorragias, né? Então, essas reações adversas sempre foram um problema para o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Portanto, a partir de agora, a gente começa a trabalhar com drogas que vão ser mais seletivas para COX-2. Vamos buscar essa seletividade. Vamos agir apenas em uma COX. E nós temos dois grupos basicamente que fazem isso hoje, né? Nós temos a família das sulidas e eu tenho a família dos coxibes, tá? Esses dois são seletivos para COX-2. Então vamos olhar o que eles têm de diferente, semelhantes até então. As estruturas químicas das sulidas, elas não têm nenhuma relação direta com os do coxib. Mas o que eles têm em comum é exatamente o que está em amarelo, tá? A presença desses grupos aqui. Tá vendo? Tanto, o que importa para nós é enxofre, né, ligado a um sulfato, isso aqui, né? É enxofre, dupla O com uma metila. Tá vendo? Então, este grupo é o que é semelhante entre os dois grupos que são seletivos COX-2. Então, o que a gente pode assumir? Que a presença desse grupo é o que faz a seletividade para COX-2. Então, independente de se você vai trabalhar com uma sulida ou com um coxib, tem que ter essa estrutura para você garantir esta seletividade. O que vem depois importa, mas não é tão fundamental para a atividade seletiva COX-2 do que este grupo apresentado para nós. Então aí está apresentado para nós todos os que são inibidores seletivos para COX-2. Então veja a presença, aprenda a olhar já direto, ó, todos eles vão ter esse grupo que causa a seletividade COX-2. Tá vendo? Ó, de certa forma, veja que pode variar um pouquinho, mas todos eles têm. Ó, tá vendo outra aqui? Tá vendo? Então todos eles de alguma forma apresentam esse grupo para nós. Bom, nós temos aqui alguns problemas com relação, embora você tenha diminuído reações adversas importantes, que é por isso que essas drogas foram desenvolvidas, elas começam a causar outros tipos de reações adversas. Por exemplo, nós vimos acontecer, né? O rofecoxib, que é o Vioxx, foi uma das drogas mais vendidas no mundo nos anos de 2005 e 2006, por exemplo. Ele teve que ser retirado do mercado às pressas. Por quê? Porque eles causavam uma séria reação adversa que levava ao infarto do miocárdio. Então, não são todas, né? Mas algumas dessas drogas, desses inibidores seletivos, eles têm uma cardiotoxicidade importante. Então, algumas drogas foram retiradas do mercado. Só um detalhezinho, pessoal, o etorecoxib não foi retirado no mercado não, tá? Ele foi só, a dose teve que ser diminuída um pouco para evitar as reações mais graves da doença. Mas quem que eu tenho aqui que eu posso considerar? A nimesulida, né? O celecoxib e o etorocoxib também ainda é usado, entre outros coxibs, né? Nós temos o valdecoxib, o parecoxib,
Mas todos eles precisam ter o receituário controlado, porque principalmente pela conta da cardiotoxicidade. Isso foi bastante grave no início dos anos 2000. Bom, então, vamos fazer uma síntese, né, dos inibidores da COX-1, COX-2, ou seletivo ou não seletivo. Tá? Então, o grupo fenilsuccinamida é o grupo importante para dar a seletividade COX-2. Tá? Então, portanto, eu vou ter aqui a COX-2, né, sendo inibida por causa da presença desse grupo aqui. E a COX-1 não é inibida na presença desse grupo. Esse bolsão, eu digo o bolsão que acontece dentro da COX, né? Por isso que a gente tem essa seletividade. É adjacente ao canal principal que leva ao sítio da COX, né? Então, a diferença entre COX-1 e COX-2 é esse bolsão adjacente, né? Há uma sutil diferença estrutural entre COX-1 e 2, e é por aí que a gente vai para que a gente consiga a seletividade COX-1, COX-2 ao invés de COX-1. O bolsão de seletividade da COX-2 está inacessível na COX-1, devido ao maior volume de uma interleucina na posição 553. A ausência do carboxilato pode aumentar a seletividade frente a COX-2, como no caso dos derivados do grupo do ácido do anelpirazol. Né? Ocorrem alterações conformacionais no sítio ativo da enzima após a ligação dos inibidores. Na enzima livre, há uma arginina na posição 120 que interage via ponte salina com o glutamato do 524. Então, isso aqui é o que faz, o que é necessário para eu ter um anti-inflamatório seletivo para COX-2. Então, olhando as diferenças entre COX-1 e COX-2, são esses os pontos principais a serem considerados. Bom, inibidores de COX-2, né? Então, ácido acetilsalicílico inativa, melhor dizer, inibidores de COX, né? Então, o que a gente pode sintetizar da aula de hoje? Então, o ácido acetilsalicílico inativa irreversivelmente a enzima, tanto 1 quanto 2, COX-1 e 2, através da acetilação do resíduo de serina no sítio ativo. Os inibidores competitivos, quem são eles? Né? O ácido mefenâmico, ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, variam nas afinidades das duas isoformas. Alguns preferem mais um, outro prefere mais dois, mas de forma geral eles inibem as duas e formam uma ponte salina entre o carboxilato, ou a carboxila, e a arginina 120 da COX-1 e 2. E os inibidores seletivos da COX-2, que é a última classe, eles têm que apresentar esse grupo que causa, ou que é responsável pela seletividade. Faço um convite, então, à presença de vocês na aula ao vivo, que será na quinta de manhã, e até a próxima.